vizinhas! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha, aquele momento especial do nosso dia que a gente para olhar pra gente, trazer cor, luz, vida, sentido, com o objetivo de aumentar a nossa energia para poder transbordar ela para o mundo e sentir essa vida, esse bem-estar dentro de nós. Então sejam todas muito bem-vindas, bem-vinda Aline, Lid, Pati, Raquel, coisa linda vocês por aqui. Então vamos lá começar. Hoje a gente vai se inspirar em Café com Deus Pai para falar sobre construir um legado. Olha só que honra, hein? Direto de São José do Del Rey, coisa mais linda! Muito bom! Façam uma ótima viagem aí, vizinha. Aproveitem bastante as comemorações, a família, que vocês possam estar transbordando amor entre vocês. Coisa linda! Então hoje a gente vai falar de legado. E legado é algo que a gente constrói. E a gente constrói através de qual caminho? Os ambientes que eu tô geram os comportamentos que eu tenho, que geram os meus hábitos, que vão gerar as minhas crenças, que vão gerar a minha identidade, que vão gerar o meu legado. Olha só que coisa mais linda! Esse é o caminho que a gente vive dentro da vila. Então a gente vai fazendo essa construção com as vizinhas para que elas cada vez mais entendam e vivam o eu sou delas, quem eu sou, né? Independente do que os outros vão falar, do que os outros não vão falar, o que me faz bem, o que me faz sentido. E aí a gente só consegue viver isso quando a gente realmente sabe quem a gente é, se comporta, cria novos hábitos, limpa crenças e aí a gente vive essa realidade. Então a gente tem uma missão muito grande dentro da vila e eu espero que quem esteja aqui comigo e se conectar com a missão também venha. A nossa missão, ela é criar sucessores saudáveis e não herdeiros doentes. E quando a gente está falando de criar sucessores saudáveis e não herdeiros doentes, isso é um legado, tá? Eu tenho esse legado aqui na minha casa com as minhas filhas e eu tenho esse legado dentro do meu trabalho com as vizinhas. Então vamos começar aqui o nosso acordar. Ao refletirmos sobre a última década, percebemos transformações significativas em nossa vida. Comparar quem éramos há 10 anos atrás com quem somos hoje revela não apenas mudanças físicas, mas principalmente uma evolução em nossa personalidade e maturidade. Se pudéssemos transmitir toda a bagagem de experiências e conhecimentos adquiridos para o nosso eu do passado, será que ele viveria as mesmas situações que ele viveu? Será que ele cometeria os mesmos erros que ele cometeu? Se faça essa pergunta aí. Olha as vizinhas por aqui, que coisa mais linda. Vivi, Van, Eli, sejam bem-vindas. Então, olha para a história de você, para a sua vida e veja, se conecta lá, cada uma de vocês, na versão de 10 anos atrás. Vai lá para 2015. Nossa, 2015 foi quando eu tava me despertando pra falar assim, eu desejo muito ser mãe. Realmente é um desejo do meu coração viver a maternidade. Ai, coisa linda! Beijo em vocês, Van, Gugu. Ai, ele é muito fofo. E aí, assim, pensa, 2015. Quem era você em 2015? O que você estava fazendo, vivendo, pensando, sentindo? E perceba quanta evolução você viveu de lá até aqui. E aí, hoje eu estava fazendo essa reflexão no meu acordar. Eu falei assim, gente, se eu lá em 2015 tivesse essa mentalidade que eu tenho hoje, tivesse os comportamentos que eu tenho hoje, certamente eu estaria num outro lugar. E tá tudo bem, foi todo o
movimento que eu percorri que me trouxe até onde que eu tô hoje, né? Com as consciências, com a mentalidade, com o movimento que eu faço hoje. Tá tudo bem. Foi aquela Joy que me tornou a Joy de agora, e são essas Joys que vão me tornar a Joy de 2035. Mas começa a valorizar todos os aprendizados que você já viveu na sua vida. Eles são a sua potência. Você conhece a musicalista Josinaldo Negro? É maravilhosa e fala bem isso, sobre 10 anos atrás. Olha aí. A velocidade do tempo destaca a urgência de semearmos um legado duradouro. Vizinha, presta atenção aqui. O tempo, ele passa muito rápido. Nós que estamos aqui, a gente sabe que quanto melhor eu me sinto, melhor eu transbordo para minha família, melhor eu transbordo para o mundo. E a grande maioria das mulheres que se conecta comigo tem um valor muito grande, família, porque é um valor meu. E as pessoas se conectam muito por valores. Então, se eu tenho um valor família alto, é responsabilidade minha cuidar de mim da melhor forma, para que eu transborde para minha família o meu melhor. Se eu não cuido de mim, eu vou transbordar o que para eles? Estresse, surto, ansiedade, raiva, falta de tempo toda hora? Né? A gente precisa começar a pensar nisso. Então, a velocidade do tempo, que passa muito rápido, ele destaca a urgência de semearmos legados duradouros, que influenciem positivamente as gerações futuras. A cada dia que chega, temos novas oportunidades para nos aprimorarmos. Apesar do corpo físico se cansar com mais facilidade, conforme os anos vão passando, tornamo-nos cada vez mais maduras e preparadas. Ou seja, a gente veio nessa vida para evoluir. Que você se permita viver a sua evolução todos os dias, porque isso é viver. Se eu não estou vivendo a minha evolução, eu falo, semana que vem eu começo, ano que vem eu vejo isso, quando vai começar 2026, aí eu olho para mim. Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente não honra a nossa vida vivendo, evoluindo, a gente paralisa. E nesse lugar da paralisação, eu não consigo transbordar um legado próspero. Eu não trouxe aqui que o nosso objetivo, ele é passar o legado para as gerações futuras através de criar sucessores saudáveis e não herdeiros doentes. Se eu escolho criar sucessores saudáveis, quem precisa viver saudável? Quem precisa estar com uma mentalidade saudável, com um emocional saudável, com uma conexão espiritual saudável, com um corpo físico saudável? Eu. Se eu não cuido de mim, como é que eu vou passar isso para as minhas filhas? Elas aprendem pelo exemplo. Filhos aprendem por exemplo. O ambiente, lembra? O ambiente é o nosso maior lugar de trazer pra gente exemplos. Aqui, minhas filhas têm 5 anos. Elas repetem muito o que eu e o meu esposo fazemos. Por quê? Porque são os exemplos que elas têm. Qual é o legado que eu desejo deixar para elas? É um legado de uma família, né, amorosa, unida, que faz as coisas juntas, que sonha junto, que tá sempre um ajudando o outro, que tá um ali pro outro, pro que precisar, que acolhe, que fala que errou, que traz as suas vulnerabilidades. Ou é uma família completamente desestruturada? Esse legado precisa começar com cada uma de nós, porque o nosso legado de agora não vai paralisar nos nossos filhos.
ele vai ser transbordado através dos nossos filhos para as pessoas com quem os nossos filhos se conectam. E ele vai ser transbordado para as próximas gerações após os nossos filhos. Então, se aquilo que você viveu não foi legal, alguns pontos, tem pontos que foram muito legais, mas se tem pontos que não foram legais, para de repetir, começa a fazer diferente. Você é a pioneira e a protagonista. Hoje você tem a informação. Lá atrás, nossos pais, nossos avós não tinham e tá tudo bem. Eles fizeram o melhor que eles podiam com a consciência, com a realidade que eles viviam. Agora você tá tendo a informação. Então pegue ela e faça o seu melhor com ela. Todos estamos em um constante processo de melhoramento, independente da nossa idade. Que os seus dias sejam dedicados a honrar o propósito de Deus. Deus confiou em você, Ele confiou que você vai preparar bem o seu terreno para futuras gerações, por meio de um legado de amor, de obediência e de entrega. Creia na fidelidade e no cuidado do Pai. Respeite os processos e assim construa um legado sólido que ecoará positivamente nas próximas gerações. Ou seja, Deus está olhando para cada uma de nós e Ele está dando para a gente os recursos que a gente precisa para a gente se desenvolver e poder transbordar o nosso legado. Ah, mas Joy, minha vida não anda, tá empacada, porque as coisas acontecem muito aqui, porque toda hora é um perrengue. Tudo isso são as formas que Deus tem para te proporcionar os caminhos para você evoluir. Não é um castigo, é um presente para que você evolua, para que você saia de uma vida morna, sem sentido, cheia de doença e viva uma vida que faça sentido, com saúde, com alegria, transbordando o seu melhor. E muitas vezes ele tenta conversar com a gente de formas mais tranquilas, mas chega uma hora que a gente está tão paralisada, tá tão com uma máscara em nós que a gente não consegue enxergar, que ele começa a trazer chamados que doem. Doença, problemas na nossa família, problemas com dinheiro. Para quê? Para falar assim, que horas que você vai acordar e olhar para você? Tudo isso é um chamado falando assim, eu te amo, só que você tá no caminho errado. E para você ir pro caminho certo, você precisa se conectar com algo maior, que é você e eu, somos nós. Olha para você, cuida de você, ajusta a sua rota, faz o seu movimento, porque você tem um legado para transbordar. Crie sucessores saudáveis e não herdeiros doentes. Nossa geração é uma geração de herdeiras doentes e tá tudo bem. Os nossos pais fizeram o melhor, a gente já falou sobre isso hoje. Mas nós temos como missão criar sucessores saudáveis. E eu só vou conseguir criar sucessores saudáveis aqui se eu me tornar uma mulher saudável. Se eu não me tornar uma mulher saudável, não tem como eu criar sucessores saudáveis. Então lembrem, nós temos um legado. E se você está passando por qualquer tipo de situação desafiadora, essa situação se chama chamado para você despertar, para você sair dessa vidinha morna, mais ou menos, e começar a construir uma vida com sentido, para que você transborde essa vida com sentido. Ou você quer que os seus filhos olhem para você e falem assim, nossa, a minha mãe tá sempre cansada, tá sempre estressada, tá sempre sem dinheiro, tá sempre irritada, briga com meu pai todo dia. Nossa, minha mãe é uma chata. Você quer ser vista dessa forma?
Se você não quer, então começa a olhar para você. E começa a cuidar de você. Porque sim, quando você começar a cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você, você vai ensinar os seus filhos que eles também são a pessoa mais importante da vida deles. E você vai ensinar eles a também se cuidarem. Vizinhas, se valeu o nosso acordar de hoje, coloca aqui as nossas joaninhas, que eu não vi joaninhas por aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Melhor pelo amor e pela dor, começa bem pequeno e depois vem que vem. Gente, Deus vai trazendo chamados pra gente. É um incômodo aqui, é uma pessoa ali que te irrita, é uma dor de cabeça, é uma situação que tá te deixando desconfortável. Daqui a pouco ele começa a vir com dores que não passam, com uma coluna travada, aí ele vem com uma doença. Não deixa chegar nesse lugar. Ele vem com endividamento, com uma traição. Precisa chegar nesse lugar? Não precisa. Se você acordar antes, se você pegar e falar assim, eu escolho começar a entender mais sobre mim. Entendeu? Por que tem pessoas que me irritam? Por que tem ambientes que me incomodam? Por que a minha cabeça dói toda semana? Por que eu falo que eu vou fazer atividade física e eu nunca vou? Por que tudo que eu começo eu paro? Começa por aí. É nesse lugar que ele tá te dando a oportunidade de você pegar, olhar pra você e falar assim, gente, a vida é mais do que isso. Deixa eu acordar, eu tô tomando essa decisão e toda semana eu me conto historinha que eu vou começar e que eu não começo, que eu vou entrar na vida e que eu não entro, que eu vou aproveitar o combo e que eu não aproveito pra olhar pra mim, que eu vou ser mais amorosa com meu esposo e não consigo. Por que isso tá acontecendo? Tá aqui dentro a resposta, mas enquanto você ficar procurando fora, não vai ter. Você vai só se conectar com pessoas que estão vivendo o que você está vivendo. Aí você vai começar a acreditar que é comum essa vida. Só que não é comum. Você veio aqui nessa vida para viver uma vida de evolução. Uma vida com sentido. Uma vida vivendo, não sobrevivendo. Todo dia é dia feliz, todo dia é dia de festa, todo dia é dia de alegria. A gente não vê, independente, eu também passo um monte de perrengue. Mas quanto melhor eu tô comigo, melhor eu lido com os perrengues. A vida também acontece aqui. Não é um mar de rosas. Mas a gente lidar com os perrengues. E a gente erra, e a gente acerta, e a gente cai, e a gente tropeça, e a gente volta mais rápido quando a gente sabe quem a gente é. Quando a gente sabe para que a gente está aqui. Então começa a olhar para isso. Não deixa a vida passar sem sentido. E a gente está com o combo da vizinha. Então, vizinha, vem, aproveita esse combo. Que realmente eu dei uma surtada. Então, 1 ano de vila. 1 encontro individual comigo. Acesso a 3 workshops. Quem entrar até domingo, aí já pega o nosso detox. Nós vamos fazer 21 dias de detox físico e emocional. A gente vai cuidar de alimentação e de emoções por 21 dias juntas. Vai ter o planner em PDF que a gente está fazendo de 2026 para vocês. O de 2025 o meu tá aqui. Ele foi é um planner, não é uma coisinha meia boca, não. É um planner. Ele tá aqui. A gente está fazendo de 2026, vai chegar para vocês. Tudo isso está no combo. Por R$ 997 à vista ou 12 parcelas que vai dar uns R$ 102 por mês. Isso você gasta num sábado comprando uma pizza. Que tal você começar a investir em você? Para você fazer muito mais dinheiro, inclusive, porque com a mentalidade mais próspera, mais saudável, se sentindo mais disposta, olhando para a sua saúde, você consegue, inclusive, fazer muito mais dinheiro. E escolher melhor o que você está comendo. Então, vamos lá. Lembrando que não tenho nada contra pizza, inclusive como pizza. E vamos lá. Então, vamos mentalizar aqui. Deixa eu ler aqui tudo que vocês estão colocando que eu não li. A Raquel. Eu quero transbordar o melhor em mim, na minha família e no mundo. Que bom que a gente está junto, né, Raquel? Como a Joy fala, doença é ausência de presença. Gente,
Toda doença, ela vem denunciar uma ausência de presença. Lembra disso. Quanto vale a nossa saúde emocional? Vale muito. Vivi é vizinha recente, vizinha baby. E ela tá lá, fazendo os movimentos dela. E como é importante, né, assim, a gente olhar pra gente. Porque é aí que a gente consegue entender. Por que eu sou como sou? Por que eu faço como faço? Por que eu aceitei algumas coisas que falavam que eu era assim durante toda uma vida e eu não consegui olhar de uma forma diferente? Como é que eu ressignifico algumas coisas que pra mim não me fazem mais sentido? E vai ficando mais gostoso a gente lidar com os perrengues, com os desafios, inclusive com a gente mesma. Sabe por quê? A nossa principal inimiga somos nós. E a nossa principal amiga somos nós. A gente tem um poder enorme de se contar historinha quando a gente está na nossa inimiga, que é a sabotadora. Mas a gente tem um poder enorme de transformar a nossa vida, de usar a nossa potência quando a gente está na nossa sabotadora. E ontem eu até coloquei para as vizinhas, eu pus um vídeo para elas, era já bem tarde, mas eu trouxe para elas. O mundo inteiro pode não acreditar no sonho de vocês, mas acreditem em vocês e saibam que eu sempre acreditarei. Então a gente tá junto, porque independente do que o mundo fala, se tá no seu coração, por mais desafiador, por mais distante que ele possa parecer, tá aí para você realizar. Se não tivesse no seu coração, se você não tivesse acessado, tá tudo bem, mas tá aí para você acessar. Então acessa e conta comigo. A Vivi aproveitou o combo, é isso aí. A sua casa te guarda. Vem pra cá. Gente, nós estamos com nós 24 horas por dia. De quem que a gente precisa cuidar em primeiro lugar? Quem a gente precisa conhecer em primeiro lugar? Aí a gente fala que a gente se conhece. Sabe de nada, inocente. Quem é vizinha sabe. E a Vivi faz partilhas lindas. E as orquídeas? Tô amando as orquídeas. A vida muda quando você muda. É sobre isso, coisa mais linda. Então vamos lá, vamos para a nossa cartinha. Mentaliza aí o que você vai receber hoje, vizinha. Vamos lá. É preciso confiar na vida. Erros do passado pertencem ao passado. Aprenda com eles. Vizinhas, tem agora eu não vou conseguir achar aqui no Café com Deus Pai, mas tem uma passagem que um dia ele falou o seguinte: o passado é um lugar, agora não vou lembrar, de aprendizado, não de moradia, era alguma coisa assim. Eu vou lembrar aqui, vou encontrar aqui onde que tá e depois eu coloco para vocês. Mas foi algo... o passado ele é uma referência e não uma residência, era isso. Então lembra, o seu passado é uma referência. O que foi bom? O que não foi legal? O que eu levo comigo? O que eu paraliso, ressignifico? Ele é uma referência, ele não é uma residência. Então para de morar, de repetir, de viver crenças do passado. E começa a viver aquilo que você sabe que você merece. É isso aí, o passado é uma referência, não uma residência. Que vocês façam essa reflexão aí entre vocês. E bora viver essa sexta-feira linda, maravilhosa, abençoada. Um beijo no coração. Vizinhas, daqui a pouco coloco para vocês lá todas as informações do detox, do nosso grupo, pra gente já fazendo o esquenta pra segunda-feira, tá bom? Um beijo no coração. E Aline, bora criar aí nosso post do passado é uma referência, não uma residência. Beijo!